Oi, gente. Boa noite. Tá todo mundo me vendo e me escutando? Por favor, deem um retorno aí. Tudo ok, Mari? Massa. Vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ver direitinho? Sim. Pronto, massa. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite a todo mundo. A gente quer agradecer demais todo mundo que se inscreveu, que está aqui, que veio participar. Essa é a nossa primeira palestra aberta, né, do ciclo de 2022. É o nosso ano novo do GEAS. A gente quer agradecer muito todo mundo que se inscreveu, todo mundo que está aqui, que tirou um tempinho para vir participar. Queria deixar informativo de que a gente vai ter palestra todos os meses, a partir de então. Serão palestras mais ou menos a cada 15 dias. Vocês fiquem sempre ligados no nosso Instagram, que a gente vai estar sempre divulgando por lá. É o GES_UFRPE. A gente quer agradecer muito a Yuri por ter topado participar, ter topado trazer para a gente a vasta experiência que ele tem, né? Muitos anos aí já na área. E vou apresentar para vocês o nosso biólogo Yuri, que vai dar a nossa palestra hoje, né? Que vai contribuir com a gente. Yuri é graduado em bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco e é doutorando em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi coordenador do CETAS, né, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, agora CETRAS, por muitos anos, e hoje é biólogo do CETAS. Tem grande experiência na área de zoologia, com ênfase em comportamento animal, manejo de animais silvestres, reabilitação, monitoramento e soltura de animais silvestres. Yuri, a gente agradece muito a sua presença. Tá todo mundo ansioso por essa palestra. Todo mundo feliz demais por ter você aqui com a gente. É uma honra. A maioria da gente aqui conhece você de perto, por conta dos CETAS, né? Tem essa proximidade também com a Rural. A gente agradece muito, muito, muito de coração. Espero que seja muito legal para você estar aqui com a gente, para o pessoal que se inscreveu, que está aqui. E fique à vontade para começar, certo? Só um último aviso: os certificados, eles podem demorar um pouquinho para sair, mas é só todo mundo preencher o formulário que a gente vai deixar no final da palestra, que a gente pensa em mais ou menos um mês, assim, para sair o certificado, certo? Yuri, fique à vontade, é, pode falar e compartilhar com a gente para começar quando você quiser, certo? Massa. Boa noite, né? Já tá mostrando a minha palestra, né? Tá sim, Yuri. Tá Perfeito. compartilhado. Oh, já está compartilhado, né? Beleza. Pronto, então, eu que agradeço. É sempre um prazer, né? Tá vindo falar sobre esses temas, principalmente quando se trata de reabilitação, de soltura, monitoramento, que assim, o que eu meio que dediquei grande parte da minha vida aí, né? E assim, agradeço demais ao Gés, acho muito importante estar aqui falando com vocês, dando esse, esse bate-papo aí para a gente conhecer um pouco algumas coisas, há quantas andas, né, essas questões de soltura, principalmente desse projeto que ele praticamente ele é o início, o pontapé aqui em Pernambuco, assim, de realmente um trabalho de soltura monitorada, né? Ou seja, com mais cuidado, com mais atenção, da forma que se necessita, né? E aí pronto, como Mariana me apresentou, né? Vou contar um pouquinho mais sobre. Deixa eu ver se passa esse slide aqui. Deixa eu ver. Não sei se ele tá lento ou eu que não estou acertando. Foi, espero que ele não fique tão lento assim.
Ah, agora foi. Então, como Mariana me apresentou, né, eu fiz meu mestrado em Biologia Animal, agora doutorando também em Biologia Animal, e faço parte do Laboratório de Ecologia, Comportamento e Conservação da UFPE, que é coordenado pela professora Bruna Bezerra, né? Sou assessor da presidência da CPRH e biólogo do CETAS, mas relacionado também na parte de reabilitação, soltura e monitoramento dos animais em gerais aqui do CETAS, né? E aí, como é que isso aconteceu, né? Que eu acho um pouco importante, assim, acho importante a gente falar também como houve essa trajetória, né? A gente, primeiramente, eu comecei, né, no zoológico, comecei estagiando no zoológico, né? Desde o primeiro período eu já estagiava lá no zoológico. E aí foi quando começou a surgir essa coisa de conservação. Na verdade, eu sempre tive muito essa ideia, né, de trabalhar conservação e tudo. Sempre ficava brincando, né, mesmo antes de entrar na universidade, dizia que ia estagiar no zoológico e trabalhar no IBAMA. E parece que as coisas assim, a palavra tem força, né, e foi mais ou menos como foi acontecendo. E aí, dentro disso, né, a gente já lá dentro do zoológico, a gente já vinha conversando sobre alguns trabalhos de conservação, tudinho e tal. Foi quando surgiu a ideia CETAS, né? O CETAS na época era no IBAMA, em Casa Forte, e aí eles tinham um problema justamente de finais de semana, que ficava fechado, não recebia os animais porque não tinha funcionários. Eles pediram esse apoio ao zoológico. E aí foi quando a primeira vez que eu ouvi falar realmente em setas, e aí a, a veterinária lá responsável na época queria me mandar e mandar outro estagiário para ficar dividindo, para ir para segurar esses plantões. Só que aí acabou não acontecendo e eu não cheguei nem a conhecer onde era o CETAS. Eu nem imaginava que existia uma estrutura assim que recebesse animais, né? Isso eu já estava mais de um ano no, na, no zoológico, né? E aí, com isso, a gente passou, né? Eu saí do zoológico, tudinho. E aí entrei no LECA, né, que é o Laboratório de Ecofisiologia e Comportamento Animal da Rural, que era quem trabalhava lá quem era o coordenador a professora Adélia. E aí a gente começou com um trabalho de capivara, tudinho. Daqui a pouco surgiu outro outro trabalho lá dentro que não era nem especificamente comigo, mas mais com Tatiana, né, que é uma das biólogas daqui do CETAS também. E aí ela estava justamente foi solicitado para o LECA ajuda na formação dos grupos de saguim, que eles tinham esse problema e tal, porque não podia soltar só os saguins e teria que formar grupos e tudo, porque eles não estavam tendo um sucesso com as solturas individuais. E aí foi quando eles passou a ser e um grupo do LEC. E quando eu soube, eu enlouqueci, quis ir, tudo e tal. E aí foi quando eu justamente comecei com primatas, né? Com trabalho de reabilitação com primatas e tudo, formação de grupo dificílimo, trabalho muito difícil de se desenvolver, a formação de grupo de saguins, e muito desafiador. Só que quando você chega no Setters, né, pelo menos no que era, e aí você não consegue não se envolver, né, porque eram muitos problemas e tudo, e aí você vê um animal de uma forma, de outra, uma apreensão e tal, e aí começa. E essa coisa
do papagaio, né, do pistacídeo, eu tenho desde criança, assim, que eu tenho uma paixão muito grande por pistacídeos. Meu primeiro animal de estimação foi um periquito australiano. Não necessariamente o primeiro, que teve alguns peixinhos de aquário e tudo, mas propriamente dito mesmo assim, foi os periquitos, né? E eu adoro, acho muito legal esses animais. Mas não tenho mais coragem de criar, não, porque mudou, né? Tudo assim na cabeça, essa questão de ter, de possuir, de estar ali com o animal. A não ser que seja uma real necessidade, né? Como é o caso dos periquitos australianos, mas não para eu ir comprar e ter porque eu quero, né? A não ser que aconteça uma situação. E aí, eu me incomodava muito com essa situação lá dos papagaios serem apreendidos, como qualquer outro animal, né? E não ter o destino final, que seria a soltura em si, né? Ou seja, o reparo do dano. A resposta também à sociedade de que aquele animal ele foi apreendido e realmente ele estaria indo para um programa de conservação da espécie ou soltura, revigoramento populacional. E aí foi quando comecei as conversas com a chefe na época, né, hoje em dia uma grande amiga, a Marisol, e ela disse: você quer trabalhar com isso? Bora, a gente vai, não sei o que, eu consigo, gente, e etc. Eu disse: poxa, queria muito, mas para o TCC não daria, né? E aí foi com os saguins mesmo, e foi muito bom, porque aprendi muito, foi muito desafiador. A gente, só com os saguins, eu acho que já vai em 1, 2, 3, acho que umas quatro monografias além da minha, né? Com a minha 5. Acho que assim. Isso aí. A gente ainda não descobriu o segredo primordial de formar grupos de saguins, mas já tem uma experiência bem vasta, né? Em como formar eles. E aí, depois que eu realmente comecei, saí da parte de estágio e comecei a trabalhar no CETAS, né? Aí foi quando começou a surgir essas questões dos papagaios, né? Aí mudou de chefe, e aí a gente começou a conversar sobre essas questões de soltura, de reabilitação. A necessidade muito grande também, muitos animais chegavam, tudo. E aí a gente começou a conversar. Foi quando a gente começou a iniciar esse projeto, né? O projeto Papagaio da Caatinga. E aí ele tem esse nome, né? Programa de Reabilitação, Soltura e Monitoramento de Amazônia Estiva, certo? Ele começou com isso. É, e, e aí no meu mestrado eu tentei desenvolver ele como um tema de mestrado, né? No início a gente tinha 1000 planos, achava que tudo ia dar certo e tal, de primeira, e etc. E aí fui para a universidade com esse projeto e consegui passar no mestrado, porém ainda faltava muitas coisas, a gente, assim eu, né, pelo menos, achava que seria mais rápido as coisas, e realmente para formar tudo que a gente conseguiu formar até hoje, precisava desse tempo, e precisava não só da questão do tempo em si, o tempo, né? Mas o que seria formado através disso, né? Os vínculos, as parcerias que vocês vão conhecer um pouco, né? Só... Tu liga esse bicho aí que eu tô... O ar-condicionado tá calor um pouco aí. Valeu. E aí, bem, né? Informações gerais sobre o projeto. Ele iniciou em junho de 2010,
E aí foi bem interessante que ele iniciou exatamente a gente viajou com o primeiro grupo de papagaios para o Semafauna, né, para a área lá de Petrolina, na véspera de São João. A gente chegou lá no dia 24 de junho, né? E aí isso ficou bem emblemático para mim, porque era Copa do Mundo e a gente foi lá e foi uma viagem muito tensa, porque eu nunca tinha ido em Petrolina, né? A primeira vez, e assim, são mais de 800 quilômetros, e a gente saiu aqui embaixo de chuva, numa, em grupos, né? Assim, foram uns 3 carros, e levando os papagaios nas caixas à noite, e aquela tensão de viajar à noite era necessário pela questão dos bichos, né? Da questão do estresse, deles terem problema também de não ter nenhum, assim, diminuir o máximo de estresse, também a questão de perca de peso, porque de noite eles não se alimentam, né? E aí a gente levou esse primeiro grupo que demorou 2 anos para ser solto, né? Esse primeiro grupo, não porque a reabilitação era tão demorada. Assim, a gente estima, a gente coloca uma média de 1 ano nesse processo de reabilitação que eu vou falar para vocês. Mas o grande gargalo era achar a área de soltura. A gente estava num período, 2010, estava já em cerca de 3 a 4 anos de seca intensa no sertão, muito pouca chuva, e aí a gente não achava, a gente achava que precisava de várias coisas que eu garanto que vocês também têm na mente quando vocês pensam em soltar um animal. Vocês acham que o animal precisa de uma exigência tem que ser no período chuvoso, tem que ser no período que tenha muita comida, tem que ser isso e aquilo, e a gente vai desmistificar um pouquinho isso. Esse projeto, ele, ele também tem esse intuito, né? E aí, essa motivação, eu falei, né, um pouco, o porquê isso me motivou, a motivação de começar esse projeto, que era principalmente dar essa resposta à sociedade, e não só isso também, mas conseguir repor esses animais na Caatinga, que é um local que está bastante degradado em relação principalmente a essa espécie, né? Ou seja, a gente estima que hoje em dia a gente não consiga mais é, essa espécie ela recompor sozinha, só simplesmente pela questão de parar o tráfico. Em outras regiões a gente sabe, se parar o tráfico, a gente tem a recomposição tranquilamente das populações. Só que a gente, infelizmente, não tem não consegue zerar isso, né? Não consegue é, parar total a questão do tráfico, ou seja, então essas áreas continuam sendo exauridas da retirada dessa espécie por ano, que aí chega a milhares, e a gente vai falar um pouco também sobre isso. Hoje em dia a gente tem 3 áreas de soltura, certo? Sendo utilizadas. A primeira foi Exu, lá já na divisa com o Ceará, né, na Chapada do Araripe, exatamente no sítio Mangueiras. O sítio Mangueiras é o sítio de um parceiro muito grande. E aí a gente fez a soltura de 132 animais nesse local, né? Já a segunda área foi Salgueiro. Sim, esses 132 animais foram divididos em 3 solturas. Todas essas 3 áreas, Salgueiro, Exu, Salgueiro e Lagoa Grande, foram feitas 3 solturas, né? E aí com cada um com
uma média de 60 animais. A gente sempre coloca uma média de 60 a 70 animais para entrar no processo de reabilitação do grupo, porque a gente vai ter aqueles animais que vão sair tudinho para sempre ficar numa faixa de 60. Só que os grupos de Lagoa Grande acabaram sempre ultrapassando, mais animais do que a gente imaginava passaram no processo de reabilitação e foram para solturas, grupos de mais de 60, todas as 3 vezes. E aí, por que esse processo, né, de 3 vezes? A gente também fez esse desenho de que 30 ou 3 solturas, ou seja, uma soltura por ano, seria o ideal para estabelecer uma população ali inicial de revigoramento populacional e o descanso depois dessa área. E assim sucessivamente. Claro, a gente poderia dar um descanso menor, porque Exu, por exemplo, a gente fez a última soltura, acho que faz 6 anos ou 8 anos. Começou em 2012, 2014, 2015, 2016. Isso, mais ou menos isso. E aí, só que aí a gente não tem o recurso de mais recintos de reabilitação, como vocês vão ver, os corredores de voo, para poder soltar mais animais nas outras áreas. Hoje em dia a gente estima que aí a partir desse momento agora a gente vai começar a fazer uma soltura em uma área, outra e outra. Ou seja, vai salteando. Mas mesmo assim, a gente ainda tem pretensão de aumentar. A gente tem pelo menos mais 2 áreas para aumentar de área de soltura, né? Mas eu acho que ainda, acho que 3, pelo menos, ou seja, vai chegar no número de 6, dá tranquilamente. Tem pelo menos 2 áreas que eu sou muito encantado de chegar até elas, de conseguir alcançar como área de soltura, principalmente para papagaio. E aí, só para vocês terem uma ideia, que essas áreas, né, a gente, quando vai falar sobre a espécie em si, né, ela, segundo a IUCN, ela é pouco preocupante, porém, ela está no anexo 2 da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção, que a famosa CITES, né? E aí, por que ela está pouco preocupante? Está no anexo 2 como risco de entrar em ameaça de extinção, e você tem um trabalho como esse para se trabalhar essa espécie. Ela, por mais que ela não esteja em ameaça ainda de extinção, mas é a espécie que mais é explorada dentro dos pistacídeos, né, de captura. As outras espécies que estão ameaçadas estão muito mais assim, sofrendo ameaça mais por território, ou seja, áreas florestadas que eles precisam para sobreviver, do que em si a questão do tráfico, né? E aí é tanto que essa é uma das espécies do PAN, dos papagaios, e antes era PAN, papagaios da Mata Atlântica, porque todas as espécies de papagaio ameaçadas, eles estão na Mata Atlântica. Porém, como tem o Amazônia estiva e o moleiro, que estão também dentro dessa preocupação, desse trabalho, virou o PAN dos papagaios, né? Plano de Ação Nacional de Conservação dos Papagaios. E o Amazônia estiva entrou. Pra você ter ideia, a gente tem todo ano, assim, entradas gigantescas de filhotes nos setas, né? Nos cetras do, do Brasil, né? Só para ter ideia, aqui a gente teve uma entrada de filhotes em uma única vez de 340. E 30 já chegaram em óbito, né? Então, assim,
você vê o quanto essa espécie é explorada. E antes, a gente tinha uma ideia só que era só explorada ali na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul. Porém, hoje em dia a gente já sabe outras áreas muito preocupantes, como Maranhão, sul do Piauí, que também vem sofrendo. E aí, cada, cada área dessa abastece um, uma região, né? Ali a gente já sabe que a maioria dos animais que vêm para as feiras no Nordeste e que vão para fora do Brasil também, eles vêm da área de Cerrado, porém da área do Maranhão e do sul do Piauí. Por quê? Porque a caatinga, ela não tem mais essa quantidade toda de animais. E aí você vê muito isso conforme os períodos de reprodução da espécie, né? Os períodos de reprodução da espécie na caatinga, que é entre dezembro, janeiro, fevereiro, março, até abril, pode ser, você vai receber muito menos animais. Assim, quando você pega uma apreensão, você vai pegar uma apreensão de 3, 4, 5 animais, porque não tem mais essa oferta toda nesse ambiente, né? nesse bioma, no caso na Caatinga. E aí, a gente não tem uma lista local, né, uma lista pernambucana de espécies ameaçadas. Porém, com certeza, quando a gente for avaliar essa espécie, para que isso já está em estudos, né? Quando a gente for avaliar essa espécie, com certeza a gente vai ter algum nível de preocupação, nível de de categoria de ameaça dessa espécie, porque a gente sabe que as populações são muito baixas. Para achar populações muito pequenas e muitas vezes isoladas também. E aí, né, nas etapas lá do projeto, a gente, né, a triagem desses animais, reabilitação, soltura e monitoramento. Essa aqui é uma foto lá aérea do Semafauna, né? Para vocês mais ou menos entenderem o fluxo, né? Aí na pista você vai ter e os animais chegam. Eu não sei se dá para ver meu cursor, que aí ajuda um pouco. Dá para ver? Acho que não, né? Dá sim. Dá, né? Pronto, ele sumiu agora. Pronto, então aqui ó, a recepção, onde vai ser feita toda a triagem dos animais, aí a triagem, depois, posteriormente, a área aqui de triagem, ou seja, onde vai iniciar os processos de socialização, de avaliação comportamental e tudo, tudo ali na Universidade Federal, tudinho. A Univasf tem um GES, né? E aí dá para vocês fazerem essa conexão aí. Eu não sei se já chamaram, né? Pode até já ter chamado. Mas a Geisa, a Adriana, a Tamires, que é a coordenadora lá do CETAS, eu acho que com certeza eles é, é, viriam com prazer para apresentar para vocês. Então vamos lá, ver essas etapas aí de forma esmiuçada. Triagem. Então, primeiramente a gente vai identificar esses animais, né? E aí a gente usa dois tipos de marcação, que é a anilha metálica de aço inox, claro, porque esses animais não podem usar alumínio, porque eles destroem e aí acaba machucando a pata e tudo. Então, tem que ser de aço inox para poder eles não destruírem essa anilha. Essa anilha é uma marcação individual, e aí nossa, né? A gente usa o símbolo do Tangara, antigamente era Ibama e agora é Tangara.
E, além disso, a gente também usa um microchip. Microchip, acho que vocês têm uma certa familiaridade. Ele tem uma numeração universal, né? Onde esse número de microchip não vai ter em outro lugar, porque a gente estima que pode o animal ele acabar tirando a anilha, e aí a gente, para ter outra forma de identificar, caso o animal fosse capturado ou até mesmo viesse a óbito, a gente saber que é o nosso animal. Essa identificação por tinta, né, a gente utilizou mais na área na primeira área, na área de Exu, que era quando a gente estava fazendo justamente esse processo de reintrodução. Vou falar um pouco mais na frente, mas é porque a gente precisava identificar quem eram os animais que estavam sendo soltos naquele momento e, dentro disso também, quem era macho e quem era fêmea, para ir vendo a formação de casais e tudo mais. Só que a gente teve uns problemas com o exame de DNA. A gente mandou para uma empresa. Foram 51 amostras e das 51, todas deram macho, né? Que eram 51 animais machos. Eu queria ter gastado essa sorte aí de escolher aleatoriamente 51 animais e todos serem machos com a Mega Sena, porque isso aí era mais do que uma Mega Sena, acertar, você conseguir separar um grupo. Então, assim, a gente viu que tem ainda alguns problemas assim na parte de exames, né? A confiança de você ter esse exame de certa forma séria. E aí, para outras áreas, que não é área são áreas que já existem animais nas áreas, não tinha mais tanta importância identificar o sexo dos animais. Isso já não tinha tanta importância, até porque com a experiência a gente já começa a identificar quem é macho, quem é fêmea, pelo tamanho de cabeça, peso e tudo. E principalmente que eles vão formando casais, e aí isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais na frente, né? E aí, depois dessa marcação, né, a gente tem os procedimentos sanitários, né? A gente tem alguns exames. Hoje em dia, alguns desses aí, na verdade, dois deles já nem tem tanta necessidade, até porque a gente já não tem ocorrência dessas doenças em pistacídeos, mas a gente já incluiu pelo menos mais dois aí, que é o circovírus, bornavírus e também doença de Pacheco, né? A influenza e doença de Newcastle praticamente não existe relato, pelo menos eu não conheço, em papagaios, né? Mas o circovírus e o bornavírus tem sido um terror para os processos de reabilitação, tudinho. E assim, vamos vendo, né? Há um tempo atrás, clamidiose também era um terror muito grande. E aí foi se vendo que era menos do que era, mas mesmo assim ainda é uma coisa que é preocupante porque tem algumas cepas aí novas dentro, circulando, que são bem graves, né? E aí tem um pessoal forte, principalmente lá na USP, né, a Tânia Raso, que trabalha diretamente, tanto com clamídia, quanto circovírus, quanto bornavírus, e é por aí. Então, assim, a gente tem essa bateria de exames aí como base para poder soltar esses animais de forma de que não traga nenhum problema sanitário para os animais do ambiente de onde vão ser soltos, né? E aí, nutrição e manejo, né? A gente vê uma foto aí, a gente lá no Ibama ainda, a primeira foto ali de cima, eu só tinha cabeça, não tinha essa barriga toda que eu tenho hoje em dia.
E com uma das primeiras apreensões grandes, esses periquitos da Caatinga foram 177 periquitos da Caatinga que a gente recebeu lá, e aí teve vários voluntários, e depois disso foram outras milhões de apreensões, entre elas uma de 517 filhotes de papagaio, né? E isso ainda estava se formando, esse processo das solturas e tudo, e aí com essa apreensão de 517, aí foi que o negócio disse, tem que acontecer, senão a gente vai realmente, o barco vai afundar. E aí, como eu expliquei, né, os animais tinham toda essa parte inicial de troca alimentar, de reconhecimento de alimento e tudo. Porém, eles têm já a memória filogenética deles em relação à nutrição é muito, muito boa. Isso não está esquecido, só está, de certa forma, pouco com pouca destreza, né? O animal tem pouca destreza, mas de imediato, quando se coloca as questões alimentares, a gente já vê os animais se alimentando de imediato, não tem tipo escolha ou coisa do tipo, como você vê aqui, ó. O quipá é uma das coisas que eles menos comem, que está aqui embaixo, e, tipo, de imediato esse animal aí foi no quipá. Quipá é tipo um fruto de palma, dá para ver ainda ali, né? Ele é redondinho, mas ele é rasteiro, vive no chão, né? Então, assim, não está diretamente dentro do alimento desse animal, até porque eles não têm muito costume de ir para o chão por causa dos predadores. Porém, claro que é um fruto que dá na caatinga o ano todo, e com certeza que quando eles estão no pior momento, eles se alimentam desse fruto, né? E aí, essa parte de manejo também, toda a questão alimentar vai ser muito importante até no processo sanitário desses animais. Por exemplo, aqui na Mata Atlântica, a gente tem que colocar pelo menos 2 vezes o alimento para que não haja fermentação desse alimento. Por quê? Porque aqui há um índice de umidade muito grande, qualquer coisinha, as coisas fermentam, criam fungos e bactérias. Já lá em Petrolina, você tem um clima extremamente seco, e, tipo, você coloca a comida uma vez só e tudo fica tranquilo, nada fermenta, e você consegue tirar sem ter grandes problemas na parte de doenças com os animais, né? Parte de reabilitação em si, né? E aí, a gente, depois dos animais individualizados, né? Eles chegam, a gente deixa eles em gaiolas individuais, até a gente ver que eles estão adaptados à parte de alimentar nossa, né? De como a gente maneja o alimento deles, a nutrição deles, e aí a gente começa o processo de juntar esses animais, ou seja, esse primeiro recinto aí, que não é um corredor de voo em si, mas é o início de uma reabilitação física e comportamental, que a gente chama de viveiro de socialização. Os animais começam a se socializar, ver quem tem mais dominância que o outro e tudo, formar os casais, abrir as asas, porque a gente vai ter animal aí que tem 5, 10, 15, 20, até mesmo 30 anos de cativeiro sem nunca ter experimentado alçar voo nenhuma única vez. E aí é muito importante nesse momento a gente ter a individualização, principalmente dos casais. A gente tem notado que a formação de casal
é um fator primordial para que esses animais, eles, quando forem soltos, eles não procurem tanto as casas, né? Procurem pessoas. E aí a gente tem notado que tem mais sucesso quando os animais formam casais. E eles têm uma necessidade muito grande disso, né? Porque grande parte desse, desse processo de relação do animal, do papagaio com as pessoas, né? Isso está muito ligado diretamente à formação de casal, à monogamia dele. Ou seja, esses animais, quando tem, se você for conhecer quem cria papagaio ou quem já teve papagaio, vai falar, papagaio é bicho de um dono só, porque ele só se apega a uma pessoa, tudinho. E é justamente por aí, né? Esses animais, eles criam essa relação porque eles nunca tiveram a, a oportunidade de ter outro animal para realmente escolher, né? E eles escolhem. Pode ter certeza que eles escolhem e não é tipo, qualquer fêmea vai me agradar ou qualquer macho vai me agradar. Não, eles têm um nível de seleção. Para vocês terem ideia, no primeiro grupo, e ainda isso acontece em outros grupos, quando a gente colocava sempre 30 machos, 30 fêmeas, ou 20 machos, 20 fêmeas, para tentar formar esse processo assim, né, de ter disposição igual de machos e de fêmeas. E aí, a gente soltou o primeiro grupo e tinha animais que eram uma fêmea com dois machos, outros que eram um macho com duas fêmeas, e assim sucessivamente. Ou seja, eles tinham a sua preferência, aquele era o perfil de macho para eles e aquele era o perfil de fêmea para outro. Então, não tem essa de você forçar ele a encontrar o seu par. Eles têm muito do escolher, né? Isso foi relatado com as ararinhas azul de Spix, né? Eles antes colocavam um macho e uma fêmea num viveiro e esperavam os animais formarem casal e muitas vezes não acontecia. Acho que vocês viram o filme Rio, eles quiseram meio que focar nisso, né? Que a fêmea quase mata o macho assim de imediato, né? E é bem por aí, porque eles precisam. Aí quando eles perceberam isso, eles começaram a colocar viveiros mistos, onde os animais iam se escolhendo e aí ia dividindo os casais, né? Tirando os casais. A gente pretende chegar nesse ponto, assim, a gente já faz isso, mas a gente não consegue tanto ainda fazer um manejo, uma triagem dessa forma, até por medo de estar separando um casal que já estava formado, e etc. Na verdade, a gente vai tentando incluir mais indivíduos para que todos vão se formando os casais, mas vai dando muito, muito certo dessa forma. E aí, dentro da reabilitação física ainda, né, e também comportamental, a gente tem esse corredor de voo lá em Petrolina, ele tem 50 metros de comprimento, 25 de largura e 8 de altura. Todo mundo, é um exagero, tudo. Mas assim, é muito importante esse viveiro lá. Por quê? Porque aí a gente consegue ter todo, principalmente divisões de grupos, a gente consegue que os animais tenham uma formação de musculatura muito boa e inclusive de treino de voos de distâncias maiores, que é o que eles fazem muitas vezes, principalmente no início do dia e no final do dia. E aí também começar a estimular a questão de defesa de ninhos e tudo, como vocês vão ver aqui.
A gente instalou ninhos, né? E aí ninhos de vários tipos de madeira, né? De árvores. E aí com isso a gente também teve até a noção das predileções de ocos de pau, né? De madeira por animais. E aí a gente também teve até postura nesses ninhos. Não é a intenção que os animais cheguem a reproduzir, mas acabou acontecendo porque esse primeiro grupo, eles passaram, como eu disse, 2 anos ali dentro e esperando a gente achar a área de soltura. E acabou tendo postura, né? É, mas não vingou, até porque tinha outros animais disputando o mesmo ninho e aí teve muito esse problema de que, como é que se diz? O, a fêmea não conseguia chocar, né? Ela acabava deixando muitas vezes o ninho e o ovo não vingou, né? E aí você vai ter toda a parte de observação comportamental desses animais. A gente divide esse recinto em 14 quadrantes para avaliar a parte comportamental em cada setor desse recinto, né? E aí, esse processo dentro desse viveiro, em relação a tempo, ele vai sendo, a gente deixa assim, uma média de 1 ano esses animais aí. Por quê? Porque a gente sabe que a formação de musculatura, ela não se dá de forma rápida, né? A gente tem aí pelo menos 6 meses para uma musculatura que anos sem treino, na verdade nunca houve treino, né? Muitos desses animais nunca voaram, então a gente tem a questão desse fortalecimento dessa musculatura, pelo menos aí 6 meses e mais 6 meses de aprender destreza. Por quê? Os animais precisam se defender de predadores. Ah, mas quer dizer que então que eles não sabem se defender? Eles têm todo o conhecimento, né, do que é predador, do que não é. Porém, tudo está a gente pode dizer assim, com pouca destreza, né? Eles não têm uma destreza porque eles nunca precisaram se defender. Eles se sabem, reconhecem que aquilo é um perigo, mas eles nunca precisaram porque eles nunca passaram por esse processo, né? E aí a gente também consegue, porque eu não consegui as imagens, não consegui colocar aqui, mas a parte de estímulo, né, com a questão de predadores tanto terrestre quanto aéreo. Nesse caso no aéreo, a gente tem a ajuda de um casal de asa de telha, de gavião asa de telha, que vive aí na região do viveiro. Todo ano eles reproduzem e aí eles sempre dão investidas nos papagaios nesse viveiro. Meus papagaios ficam enlouquecidos, tentando fugir e tudo. Então, a gente já consegue ter esse apoio desses predadores aí. Ah, já conseguiram pegar algum animal? Não, eles nunca conseguiram, até porque os papagaios não vivem no teto, na tela, né? Eles têm muitas outras coisas para explorar dentro do recinto. E aí, quando a partir de tudo isso, né, essa reabilitação concluída, né, a gente vai para a parte de soltura e monitoramento. Aí você diz, mas os bichos já estão 100% reabilitados, tudo tá eles quando saírem, eles já vão desenrolar sozinhos, já vão saber se defender e tudo mais. Não necessariamente. O processo de reabilitação ainda continua na soltura. Por isso que precisa de um monitoramento. Ou
seja, a gente faz a soltura estilo soft release, ou seja, com um apoio para esses animais até eles conseguirem realmente se adaptar. E como é isso? Primeiramente, na área, tem um viveiro de soltura, ou seja, viveiro de ambientação, onde esses animais eles vão se ambientar com o local, saber onde estão, escutar os sons, entender quais são os possíveis perigos que eles têm ali naquela área, e quando eles saírem de forma branda, ou seja, soltura branda ou soft release, quando a gente realmente dá essa oportunidade. E não só isso, a parte alimentar, já que esses animais eles precisam entender a sazonalidade do lugar. Como assim? Eles precisam saber que em janeiro frutifica a pitomba, em fevereiro frutifica o murici, em março o umbu, e por aí vai. E aí muitas pessoas pensam, mas falta alimento para os animais na caatinga. Com certeza, no período de seca falta. Não falta. Sempre tem alguma coisa frutificando ou prestes a frutificar. Por quê? As plantas elas têm as suas adaptações e principalmente eles têm aquela coisa do processo de pré antes de começar o período chuvoso, ou seja, muitas espécies florescem nesse período. E é uma das coisas que os papagaios também se alimentam, que é flores, brotos, frutos, sementes e por aí vai. Então, assim, a gente, após a soltura, a gente continua monitorando esses animais, a gente continua oferecendo o alimento nos girais, como está a foto aqui da direita, onde esses animais voltam ali para se alimentar, principalmente no horário da manhã e no final da tarde. E com isso, a gente tem como é que se diz? Um processo de sobrevivência muito maior, ou seja, um processo dos animais conseguirem se adaptar e também não procurarem casas muito maior, porque eles têm todo o apoio ali, tudo que eles precisam, né? Porém, existem animais ali que estão naquele grupo ali que estão se tolerando e esperando o primeiro momento para vazar dali, ou seja, sumir de perto daqueles outros animais que são muito agressivos. Quando são animais filhotes, grupos filhotes, é mais fácil você ter esse processo em conjunto. Mas quando são animais adultos, geralmente eles vão se dividindo, os animais vão para outras áreas, não ficam na mesma área que os animais. E um ano é justamente quando os animais eles chegam no processo reprodutivo e começam a ir procurar os ambientes de reprodução, que é quando eles deixam de andar, tanto na natureza quanto aqui em cativeiro, eles deixam de andar juntos, né? E começam a procurar ficar só em casais, e começar a defender o território, a questão do ninho, onde eles vão praticar postura, né? E aí, a gente tem tanta metodologia de censo, né, onde a gente sai andando pelas áreas para contar quantos animais e aí também contar o quanto eles vão se afastando, né? Primeiro dia, os animais estão ali num raio de 100 metros. Segundo dia, 200 metros, 300 metros, e por aí vai. Aqui é a área de soltura e monitoramento de fauna Sítio Mangueiras, em Exu. Essa área, no caso, ela tem uma especificidade porque ela
esses animais, os animais não existiam mais. Esse aí foi um processo realmente de reintrodução, porque quando a gente fala em soltura, a gente tem 3 tipos de processos de soltura. Tem um processo de revigoramento populacional, ou seja, onde você está revigorando aquela população. Tem um processo de reintrodução, ou seja, a espécie deixou de existir naquele lugar e você está reintroduzindo. Ou de introdução, que essa não vejo porquê dela acontecer, que é você introduzir uma espécie num local que ela não tem nem de forma historicamente, ou seja, não é o local dela ali. E aí você introduziu. Ou seja, isso não se deve, não é prático, a não ser que seja uma coisa muito. Uma espécie ameaçada que não tem mais bioma, não tem mais nada, e o homem vai fazer um teste ali, sei lá, numa ilha ou num canto assim, e aí pratica essa questão da introdução, mas ela de praxe não se acontece, é uma excepcionalidade, que até hoje eu não vi, a não ser que tenha sido por formas erradas, né? Ou seja, não foi uma coisa de caso pensado que aconteceu. E aí Exu, ela, como eu falei, né? Todo o quantitativo, 132 animais. E aí foi quando começou em 2012 esse processo. Área de soltura de Salgueiro, Fazenda Mulungu. E aí a gente também já está há 3 anos sem fazer soltura lá de papagaio, né? No caso, porque de outras espécies a gente vem soltando frequentemente em todas as áreas. E aí, já Salgueiro, ele já Exu, ela é a parte de transição da Caatinga com o Cerrado. E aí já está bem na divisa ali, já com uma, vamos dizer, uma vegetação diferenciada, um aporte de alimento diferente do de Salgueiro, que é a Caatinga estrito sensu mesmo. Ou seja, os animais também sentiram, assim, você vê uma nítida diferença de adaptação. Em Exu, eles tiveram uma adaptação muito mais lenta, até porque não tem a quantidade de árvores secas com ocos que tem lá na Caatinga de Salgueiro. E aí, tanto que em Exu a gente teve o primeiro nascimento com mais de 2 anos, depois da primeira soltura. Em Salgueiro, com menos de 6 meses, já tinha um casal reproduzindo. E aí, essa outra área, que aí eu costumo dizer que ela é a evolução, pelo menos de estrutura, de todas as áreas. O viveiro de soltura é muito bom, muito bem feito, tudinho. E aí a gente tem também já um local que em Salgueiro tem ocorrência de papagaio, mas os papagaios estão mais distante da área onde a gente soltou. Aí em Lagoa Grande, Juntaí, eles estão do lado ali, centenas de papagaios assim, não centenas, eu acho que chega a ser uma centena, que vai se alimentar ali próximo de uma matazinha de algaroba, sempre num período mais específico. E aí os girais de alimentação também, né, são bem legais, e a gente terminou o ano passado a terceira soltura, e agora a gente vai voltar a soltar em Exu, né? E aí alguns resultados, né, desses processos, os ninhos, né, os animais formando ninho, ali na área de Salgueiro, nos ocos de árvore mesmo, em Exu, nos ocos de palmeira, no caso, lá é a macaúba ou macaíba, como por região, né, que se chama isso, chama essa planta. Os filhotes em processo ali de adaptação já, a alimentação, isso é o fruto do pau-ferro,
E aí eles se... Não, do cedro, esse fruto roído aí, e também se alimentando de frutos já nativos. Esse papagaio aqui, todo melado embaixo, é uma coisa bem característica do processo reprodutivo. Todos os animais, quando estão com ninho, estão com ovos, eles chegam nos girais de alimentação com essa parte do lado do bico todo melado. E aí, muitas vezes, a pessoa pode pensar que o animal está doente, tudinho, mas é o processo de regurgitação, tanto do macho que leva comida para a fêmea que está chocando, quanto quando eles estão em processo de alimentação dos filhotes. Aí eles se sujam muito, muito mesmo. E aí, quando acaba esse processo, para você ter uma ideia, eles só de chocar o ovo, né, cerca de 26 dias, certo? E aí, depois disso, pelo menos ali de 60 a, por aí, até o filhote começar a sair. E depois disso, que os filhotes saem, mesmo assim, fica o ano todo seguindo os pais, né? Até o novo período reprodutivo, quando os pais expulsam ele e vão pro ninho, e aí eles seguem. Os filhotes só começam a reproduzir de 3 a 4 anos de idade, ou seja, tem um processo lento, né, de amadurecimento sexual. Ainda aí um ninho com os filhotes, né? E aí, dentro disso, você pergunta, e a fiscalização dentro disso, né? A gente tem um processo de fiscalização, ou seja, dessas áreas de monitoramento. Esse monitoramento não está só no processo de monitorar os animais, mas monitorar o que as pessoas estão fazendo com os animais, certo? E aí a gente teve, principalmente no primeiro local, né, em Exu, a gente teve um apoio imenso do Ministério Público. Nessa época era o IBAMA, né, que fazia, mas ele continua nesse processo de monitoramento, de fiscalização junto com a gente, com a CPRH. E a Polícia Militar de Pernambuco, naquela região ali, a gente teve total apoio e sempre tem nas outras áreas também para fazer fiscalização. Mas, prioritariamente é isso. O outro processo mais importante de tudo isso foi isso aqui, ó. A gente conseguir chegar a esse patamar. Vocês acho que estão conseguindo visualizar o que é isso. Isso aí é o desfile do 7 de setembro de Exu. Isso depois de anos do processo já do projeto já fundamentado lá em Exu, a soltura, a gente nem mais estava soltando já há alguns anos lá, e eu me tive esse presente quando me mandaram essas fotos de uma ala só com crianças homenageando o projeto, né, o sítio Mangueiras lá, e fazendo todo esse processo trazendo essa questão da libertação dos papagaios. A gente teve um trabalho grande, assim, inicialmente de ir atrás da prefeitura, de todas as secretarias. A gente teve uma reunião com todos os secretários, com o prefeito, com tudo, para implementar essa cultura da soltura, porque a gente tinha muito medo do que aconteceria com esses animais quando a gente soltasse. Então a gente tinha que ter esses aliados. Então a gente saiu casa a casa, nas proximidades das áreas. A gente foi em todas as associações rurais, nos movimentos sociais e etc. Fez reunião, fez cursos em todas as escolas rurais e parte das escolas do município.
fez toda a apresentação desse projeto. A gente teve pontos focais onde a gente teve adesão, ou seja, pessoas que aderiram, ONG que aderiu ao projeto da cidade ali. Então, assim, foi um processo, esse processo ele é necessário para que a gente consiga implementar ali naquela cultura um novo pensamento, uma nova forma de olhar do papagaio, né? Ou seja, tirar e aí as pessoas poderem ter uma nova visão do animal não preso e falando, mas ele voando e mostrando outra beleza dele que é muito mais prazeroso. E aí acho que a gente ainda tem que estudar esse processo, porque eu mesmo eu não canso de sentir essa alegria, né, nos processos de soltura, mas eu vejo a euforia das pessoas em ver os animais soltos, em ver os animais ganhando a liberdade, talvez isso remeta a coisas pessoais das pessoas e tudo, mas é incrível como as pessoas dizem, realmente isso é um papagaio, porque eu não imaginava que ele pudesse fazer isso. Eu mesmo, até a primeira soltura eu nunca tinha visto um papagaio solto. E aí foi nesse processo que eu fui conhecendo, fui ganhando conhecimento dentro dessa espécie. E hoje em dia a gente conhece praticamente todas as populações de papagaio de Pernambuco, onde elas estão alocadas, onde elas ocorrem. Porém, a gente... porém não. Então, assim, esse processo todo de modificação, isso não só em Exu, isso Exu teve... A gente fez, antes de soltar os animais, a gente fez um dia D na cidade, onde as pessoas tiveram a oportunidade de entregar os animais que tinham de forma ilegal, e aí eles ganharam certificado de amigo da natureza, a gente conseguiu levar o superintendente do IBAMA para a área, ele assinou os certificados, teve apresentação cultural, a gente teve o Ministério Público conseguiu aqueles ação global, onde as pessoas tiveram questão de esses serviços básicos, né, de retiração de documento, de saúde e tudo, cabeleireiro e etc. Então, a gente conseguiu formar as escolas, foram crianças com cartazes, fazendo assim os trabalhos que eles fizeram sobre a soltura dos papagaios, até a gente chegar nesse processo. E casou, por incrível que pareça, que o dia que a gente levou, né? Claro que foi de forma meio proposital, né? No final das contas, mas a gente já estava para levar os animais e aí casou que a gente conseguiu levar exatamente no período do centenário de Luiz Gonzaga lá na região. E aí estavam todas as imprensas e tudo e tal. E foram lá filmar esse processo da chegada dos animais para o recinto de soltura. Aí foi um pouco frustrante para a imprensa, porque eles pensavam que iam ver os papagaios voando e tudo, mas era o início do processo, né? Era onde os animais eles estariam no recinto de soltura, né? De soft release. E é isso. Não sei se eu passei muito do tempo, mas aí umas imagens só dos pontinhos deles voando bem lá distante. Isso ali em 2014, já 2 anos depois da primeira soltura. Massa, muito obrigado, Yuri. Para vocês não estranharem, Mariana teve um problema de conexão. Então, tranquilo. Não estranhe. Maravilhosa a palestra, muito obrigado. Tem algumas perguntas aqui. Eu posso passar para você? Pode sim. Inclusive, tipo, eu não sei se cabe
Não sei, a questão do tempo também. Mas se for de interesse, eu tenho um vídeo do Nordeste Veio Preservar que mostra um pouco desse processo, né? Já na área de soltura. Ele é um pouco grande, ele é 10 minutos. Aí eu não sei se você Pode acha passar, pelo amor interessante, de mas Deus. se não, ele está no YouTube disponível. E aí as pessoas também podem ver tranquilamente. Pode passar, sim, o tempo é seu. Pode ficar à vontade. Pode? Acho ótimo, inclusive. Quer fazer as perguntas primeiro? Você que sabe, quer antes E ou fechar depois. com ele, com o vídeo? Pronto, Faz as perguntas melhor, para a né? gente não Melhor. perder o feeling das perguntas aí. Pronto, beleza. Começar com a pergunta da Larissa, que ela perguntou, atualmente são 5 de soltura ou 8? Eu acho que ela perguntou naquele momento que você estava falando das áreas, sabe? Eu não entendi. É o quê? Se A são pergunta? 5 ou 8. Eu acho que ela está se referindo às áreas São de soltura. 3. De papagaio, são 3. A gente pretende aumentar para pelo menos 5 ou 6. A gente tem pelo menos mais 2 áreas aí em vista de pessoas, de parceiros que solicitaram essa formação, né? A gente já tem uma informação, só que a gente está ainda no processo de construção dos recintos e tudo, também trabalho de educação da área, assim, a área ficar pronta, né? Assim, ficar no processo, porque tem que ter esse processozinho todinho aí para poder ter uma boa. E mesmo assim você vai ter problemas, né? Não é uma fórmula mágica. Massa. Ela também perguntou se foi feito o etograma. Eu acho que foi naquele momento que o papagaio fez o ninho no tronco oco. Sim, sim, isso. Tem sim, a gente trabalha com a parte comportamental, né? Agora, principalmente no meu doutorado, mas mais focado para o processo em si de reabilitação, né? Mas a gente sempre trabalhou com a parte de etograma, tudinho. Massa. A Marcela perguntou até quantos anos um papagaio pode ser reabilitado e solto. Pois isso depende muito do físico do animal. Tem animal que ele tem 10 anos e parece ser um animal de 60. E aí não consegue ser reabilitado. E você tem animal de 30, como a gente soltou aí em Exu, que é o famoso menininho de papai, que ele falava isso, ele falava, é o menininho de papai, é? E a fêmea dele respondia, coitado, coitado. Eles eram imprintados com essa vocalização, eles não mudaram, eles mudam com o tempo, e isso é uma das coisas que a gente está testando no doutorado, o quanto esse repertório vocal ele vai mudando no processo de reabilitação. E aí, como é que se diz? E aí ele não parou de fazer isso, mas ele foi solto, ele tinha 30 anos. A gente passou mais de 8 anos monitorando esse casal, eles sempre se reproduzindo, tudinho. Depois ele não apareceu mais, mas ele deixou um descendente, um dos filhotes dele, aprendeu com ele a falar menino de papai, fala raramente, mas fala ainda. É meio que a herança, né? Espero que ele não dê essa herança para os netos do menininho de papai. Mas ele cumpriu com o processo dele ali de reproduzir alguns anos, né? Ótimo, menino papai. A Débora perguntou, na soltura, o grupo é de quantos animais, mais ou menos, só que a Larissa respondeu mais ou menos 60, não é? Isso a gente forma, a gente coloca naquele galão uns 70 animais, porque a gente ainda tem dúvida em alguns que não vai conseguir no processo, para fechar uma conta de uma média de 60, né? Porque é também o que aquele viveiro de soltura ele suporta. Todos eles têm 12 metros de comprimento, 3 de largura e 3 de altura, aqueles recintos de soltura. Pronto, de pergunta era isso. A Larissa compartilhou aqui no chat, eu não sei se você viu,
que ela é de São Paulo, capital. Aqui não tenho conhecimento de um viveiro de reabilitação com foco apenas em papagaio. Existe sim biopirataria ainda hoje. Mas, por exemplo, muitos são de forma ilegal, os tutores podem até não querer mais o animal, mas têm medo de serem presos, levar multa, algo do tipo, pois estão com o animal silvestre em casa sem estar devidamente licenciado. Pois é, eu não, às vezes não gosto de falar assim algumas coisas para não estimular, né, o povo começar a fazer isso, porque até porque não é legal, mas a gente teve situações de pessoas que uma pessoa que pegou o papagaio, descobriu o projeto e aí botou no carro e veio de São Paulo para cá para entregar o papagaio dela para ele passar nesse processo de reabilitação como uma pessoa que tinha um papagaio legalizado e aí ela esse papagaio ele foi bem interessante porque teve uma reportagem no Jornal Nacional que saiu no Jornal Nacional em janeiro onde falava do projeto, né? Ah, e tal, não sei o quê. E assim, ela estava num processo, o animal meio que se sentindo muito solitário, tudinho e tal, mesmo tendo a companhia dela. E quando ela abriu assim o- começou a reportagem, o papagaio viu as vocalizações dos papagaios, ele voou na tela da TV e se agarrou lá. E aí essa pessoa, mesmo o papagaio dela sendo de criador, todo regularzinho, tudo, ela conseguiu achar a gente, ela trouxe esse animal para cá, ele está no processo agora de reabilitação e, se Deus quiser, a gente vai conseguir reabilitar ele e poder fazer com que ele possa formar casal, tudinho, e contribuir com, com que ele com que ele foi criado, né? Para o que ele foi criado. Justo. E o Edésio compartilhou aqui que mora no sertão de Pernambuco e era muito comum ver pessoas vendendo os papagaios na feira livre. Naquela época eu não tinha consciência do quão terrível aquilo era. Era não, né? Ainda é. Ainda tem muito. É. E nem no sertão, Agora, aqui as mesmo em feiras no Recife. interior tem muito menos do que aqui, né? É, Infelizmente, na capital, as grandes feiras, inclusive nacionais, né? Tá por aqui. Você tem a feira do Cordeiro, tem a feira de Cavaleiro, tudinho que estão por aí. E também o Caruaru. Caruaru tem uma grande feira, um processo bem complicado de tráfico de animais ali. isso. E aí a Mariana perguntou como funciona a legalização de um criadouro. Um criadouro legalizado também tira o animal da natureza? Não, né? Pois é. O criadouro legalizado ele é um processo de licenciamento, como qualquer outra obra ou como qualquer outra forma de utilização do recurso natural, né? Por exemplo, eu quero plantar alguma coisa aqui na minha área e eu tenho a permissão pela lei de suprimir tantos porcentos da minha área. E aí, para esse processo, mesmo você tendo essa possibilidade, você tem que licenciar isso, ou seja, fazer o resgate de fauna, o corte tem que ser de tal jeito. Da mesma forma, um criadouro, né? Ele tem as suas premissas para poder acontecer. Aí, ele tem que fazer todo o processo de licenciamento, tudinho, adquirir as matrizes de forma legalizada, ou seja, de outros criadouros ou centros de triagem, e dessa forma começar o seu plantel. E aí, dependendo se for um animal ameaçado de extinção, ele só pode vender a geração F2. Como assim F2? O primeiro animal que ele pegou, vamos dizer que foi de um setas, ele é a geração F0. Aí ele reproduz a F1 tem que reproduzir, aqueles filhotes têm que reproduzir, e ele só pode vender a geração F2, porque a F0 e a F1 continua sendo da União para que caso se precise um programa de conservação tudo, essa espécie ser solicitada, ou seja, já é certo que ele tem que
entregar aqueles animais caso ocorra um processo desse. Já espécies não ameaçadas, ele já pode vender a partir da geração F1, né? E aí, ou seja, é um animal que não foi retirado da natureza. Ele nasceu em cativeiro e tem uma marcação individual e ali uma nota fiscal que aí ele pode andar para onde quiser, né? Claro que nas formas sanitárias, nas barreiras sanitárias, tem que ter a guia de trânsito animal, né? Independente. Às vezes a gente acha que guia de trânsito animal, GTA, é só para viajar para fora ou viajar de avião, mas, na verdade, ela é uma guia sanitária, né? Ou seja, para garantir que você não está levando patógenos para todo lado. E aí essa guia ela precisa ser para qualquer canto, até sair da sua casa para outro canto, assim, ela é necessária. Claro, não existe barreiras sanitárias de um bairro para outro, né? Mas na forma legal seria necessário. Ou seja, pelo menos de um município para outro precisa da GTA, né? Mesmo sendo um animal legalizado, seja de criador ou comercial. Mas curioso, não sabia disso de F2, que só pode vender. Sim. É, curioso. Acho que de pergunta era isso. Acho que a gente pode ir para o vídeo. Massa. Pode ser? Sim, com certeza. Alguém mais? Depois eu vou. Vamos lá, deixa eu ver o que é que eu. Ah, tá aqui. Tá dando para ver aí? Tá sim, mas tá pausado, né? Tu me diz se. Ah, tá bem travado assim, mas acho que dá para ver. Oi? Tá dando para escutar, né? Matheus. Não, eu não tô conseguindo ouvir, não. O pessoal pode confirmar no chat se estão conseguindo, mas tá bem baixo. Eu vou dar o play aqui, é porque eu dei pause. Aí eu vou dar o play e tu me diz, tá? Certo. Consegue? Não dá para ouvir. Não? Não. Mas tá passando o vídeo. O vídeo tá travando, mas tá passando. Deixa eu ver, ele tá em 100%. Yuri, para sair o áudio do vídeo, tu, quando for compartilhar, tem um checkbox embaixo que aparece compartilhar áudio do sistema. Tem que marcar certo. isso. Same as system? Seria isso? Isso. Vamos ver agora. E agora? Ainda não dá para ouvir. Não está saindo. Tu tem que tirar o vídeo, compartilhar novamente e selecionar essa opção. Oi? Tem que tirar Compartilha a tela e compartilha novamente e aí seleciona essa opção. Ah, tá bom. Peraí. Ele aparece bem abaixo da tela quando for compartilhar. Aparece um botãozinho, na verdade, Share Sound. É um checkbox. Ah, certo. Share Computer Sound, né? Agora sim, agora sim. Olá, boa tarde.
tarde. Boa tarde. O Nordeste Viver e Preservar começa agora. É o seu programa que fala sobre o meio ambiente. E a gente tem uma boa notícia. Em Exu, no sertão do estado, centenas de papagaios da Caatinga foram devolvidos à natureza. Muitos deles estavam presos em gaiolas por mais de 10 anos. Outros estavam em poder de traficantes de animais. Mas antes de voltarem ao ambiente natural, eles tiveram que passar por uma reabilitação para prepará-los para a nova vida. Agora, os papagaios verdadeiros colorem e dão um novo ar à região. E ainda contam com a ajuda dos moradores da Chapada do Araripe. O cenário é de cinema. Um imenso planalto cortando os estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. Estamos na Chapada do Araripe. A vegetação é exuberante, apesar da seca na região. Resultado de um subsolo que abriga um extenso reservatório de água e de nascentes como esta, de onde jorra a principal riqueza da terra árida. A água pura, cristalina, forma um oásis em plena Caatinga. Um refúgio perfeito para o delicado beija-flor. Este foi o lugar escolhido para um projeto muito especial. Os técnicos do IBAMA estão trazendo de volta os papagaios que no passado viviam na Chapada. As formações rochosas com fissuras e buracos serviam de moradia para o papagaio da Caatinga. Desde janeiro deste ano, começou o paciente trabalho de repovoar o antigo endereço da espécie. É só prestar atenção para notar a presença mais do que bem-vinda dos novos moradores. No alto das árvores, voando em grupos, enchendo de beleza e de vida a Chapada do Araripe, que reúne as melhores condições para abrigar os papagaios. Primeiramente, a gente avaliou a área, se ela era uma área que dava precisando mais voltar a viver em vida livre, ou seja, com alimento, com água, disponibilidade de recurso para a população viver aqui. Depois eles vieram para cá, ficaram em um viveiro de ambientação, onde depois de 30 dias eles foram soltos. E agora eles estão sendo monitorados, ou seja, a gente está avaliando como é que está a adaptação deles ao local. No passado, o papagaio da Caatinga existia em grande quantidade nesta região. Essa região aqui, Araripe, segundo os estudos, diz que é Rio das Araras. Então, Especifacida existiu, papagaio e araras há muito tempo, desde a colonização. Eles foram praticamente extintos depois de uma perseguição implacável pelo seu maior predador, o homem. Os antigos coronéis, donos das fazendas, mandavam matar os papagaios porque eles comiam as plantações de milho e pagavam por cada animal abatido. Valia R$100 no complemento dos salários. Então a procura foi muito grande, por isso uma grande quantidade de psitacídeos, papagaios das araras foram exterminadas nesse período da colonização. A volta dos papagaios foi preparada em cada detalhe. Os moradores receberam a visita dos técnicos, que ensinaram como receber os novos vizinhos. Nosso socorro, quando os papagaios chegarem por aqui, a gente aconselha que é só não dê comida caseira, né? Deixe ele ficar por aqui livre. A agricultora se tornou uma grande aliada do projeto Papagaios da Caatinga. Ela conta que a convivência com os visitantes já deu o que falar. O papagaio aprendeu a falar. Rosana, quero café? Foi a coisa mais linda do mundo que eu já vi na minha vida. Como é que ele falava? Dizendo, Rosana, quero café. Isso aprendeu mesmo. Mas ele aprendeu. Espécies de frutas do sítio da Dona Socorro atraem os papagaios. Tem siriguela, goiaba, pequi. No sítio do Severino, o abacaxi era a refeição preferida dos comilhões. De novo. Eu abria ele, né? O abacaxi, a fruta, e picava e eles comiam, né? Bonito demais, né? Todo mundo gosta. Além das árvores frutíferas, tem o visgueiro, carregado de vagens, uma fonte importante de alimento. Aqui a natureza e os moradores pareciam esperar pela espécie recém-chegada.
Na escola rural, a conscientização das crianças é lição obrigatória. Os estudantes nunca tinham visto um papagaio de perto e prestam muita atenção nos ensinamentos dos técnicos do IBAMA. O que você está achando dos papagaios de volta por aqui? Muito bom. Como é que eles são? Verde com azul. E você acha que eles têm que ficar assim mesmo, em liberdade? Sim. Porque é bonito. Para ele viver feliz. Em tempo de seca, quando o alimento e a água ficam mais escassos, os papagaios precisam de alguns cuidados. Por isso, eles têm um encontro marcado todos os dias no final da tarde. Eles voltam para esse mesmo local onde foram soltos. É só esperar. 92 papagaios voltaram a morar na Chapada do Araripe. Eles foram soltos em 2 grupos, em janeiro e julho deste ano. O banquete começa com o amendoim. Eles adoram. O grupo vai aumentando aos poucos e eles podem comer à vontade. A refeição principal é servida no jiral, esta espécie de bandeja de madeira colocada sobre a árvore. Banana, mamão e manga. Parece bom demais. Além dos papagaios, 28 periquitões, conhecidos como aratinga da testa azul, foram soltos na mesma área. E eles gostam de uma provocação. Veja só como esse periquitão chega querendo confusão. Mas tem comida de sobra para todos e tudo se ajeita. Isso é que é ficar de papo cheio. Um vidão. E pensar que eles estavam condenados ao cativeiro. Alguns papagaios chegaram a passar 10 anos presos em gaiolas. Esse projeto é a esperança de liberdade para uma das espécies mais capturadas pelos traficantes de animais silvestres. Curiosos, bonitos, inteligentes, eles passaram um sufoco. Sobreviveram a um crime antigo e, infelizmente, ainda muito comum. Parte desses papagaios foi resgatada durante a maior apreensão de animais silvestres já registrada em Pernambuco. Em setembro de 2011, um caminhão com fundo falso levava 517 filhotes apertados dentro de gaiolas improvisadas. Eles foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA. Um mutirão de voluntários tratou de alimentá-los. Apesar do esforço, os filhotes mais fracos não resistiram. 304 papagaios sobreviveram. O resultado da reintrodução de parte do grupo vai definir sobre a liberdade do restante dos papagaios. A boa notícia é que os pioneiros estão se dando muito bem no novo lar. A gente tem relatos já de ninhos, de formação de ninhos, formação de casais, também os animais se alimentando do alimento natural, certo? Mas isso também é gradativo. A quantidade de alimento está sendo reduzida aos poucos, à medida que eles aprendem a buscar a sobrevivência na natureza. Aqui os papagaios se sentem protegidos e preparados para se reproduzir. Os casais vão se formando e trocam carinhos. Os técnicos alertam que nunca é tarde para libertar um papagaio. Eles podem viver até os 80 anos e mesmo os animais que estavam há muito tempo nas gaiolas estão se adaptando à vida livre. Com certeza, os primeiros já também formaram casais, já acharam locais para ninhos, só não finalizaram a reprodução porque não estava no período reprodutivo, que geralmente é no período da chuva. Outros 120 papagaios estão sendo preparados para se juntar ao grupo. Nesta rede de proteção, não há o que temer. Os voluntários estão preparados para recebê-los. Gente do bem, como os irmãos gêmeos de 98 anos de idade, Raimundo e Manuel. Eles são os donos da fazenda em Exu, onde as aves foram soltas. A memória deles vai longe e ainda está viva na lembrança a época em que os papagaios eram caçados.
espancava com tiro mesmo para matar. Para matar, o povo é perverso. Por que matava os papagaios? Para comer, assado na brasa. Foi até acabar. Desaparelho, eles se afastavam, papagaio. Os irmãos de vida longa esperam conviver um pouco mais com os moradores que chegaram enchendo a chapada de alegria. O papagaio é bonito. É bonito. E é a que veio do céu, né? Deixar viver. É porque a gente não quer viver, o bicho quer também. O projeto Papagaio da Caatinga já está deixando um legado importante na região. A população aprendeu que a vida é um direito das diferentes espécies e deve ser respeitado. É preservar, conscientizar e tornar esse lugar sustentável para que as futuras crianças, as futuras gerações cuidem desse patrimônio tão belo. Uma lição que vai ficar para a vida toda, na consciência de cada um e nos versos que a experiência de liberdade inspirou. Mas o meu louro tá bonito, o meu louro tá cantando, sem gaiola, boi no balaio, o papagaio tá voando. Mas o meu louro tá bonito, o meu louro tá cantando, sem gaiola, boi no balaio, o papagaio tá voando. Bia, o mais impressionante é que está cada vez mais difícil ver um papagaio livre na natureza. E esses contrabandistas conseguiram pegar de uma vez só 500 filhotes. É isso mesmo, Chico. No próximo bloco, vamos fazer uma análise sobre o Vamos lá. Que lindo. Parabéns, Yuri, pelo trabalho. Muito bonito, de verdade. Afinal de contas, no final é por isso que a gente estuda, por isso que a gente trabalha, né? E, enfim, obrigado de verdade pela oportunidade. Se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Esse vídeo fazia... Só um minuto. Fazia tempo que eu não via. Tem pessoas ali, feito o seu Raimundo, seu Neandes, que não estão mais aqui. Mas cada canto que a gente vai fazendo nessas áreas de sutura, a gente forma, como eu costumo dizer, famílias, né? Amigos. Não é um processo fácil. A gente passa por muitas coisas, inclusive amigos que se machucaram nesse processo, né? Nem estão aí no vídeo, mas também não estão mais nos projetos, estão em outras coisas. A gente teve acidente de carro, muito aperreio para conseguir comida para esses bichos, para conseguir manter esses bichos na área, para esse projeto ele se firmar, né? É um sonho. E é isso, um pouco desses... Perfeito. Você é realmente um exemplo. O projeto em si é maravilhoso. Então, mais uma vez, parabéns. É emocionante, realmente. Não só o vídeo, mas, enfim, tudo que tu passa pra gente. E isso se perpetua a todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que acaba se comovendo por conta disso. Então, acho que por hoje foi isso, então, né? Se não tiver mais nada para acrescentar, muito obrigado. Agradeço imensamente. Só uma coisa que eu esqueci de falar no final da apresentação, que essa espécie, ela também se torna uma espécie guarda-chuva para outras espécies. A gente conseguiu trazer outras espécies para essas áreas que não existiam mais, como canário da terra, craúna, porco do mato, veado. Conseguiu diminuir, de certa forma, os desmatamentos, porque a presença da gente acaba inibindo, de certa forma, essa presença. Então, assim, existe uma coisa muito grande, tem que soltar em área, em unidade de conservação. Eu nunca... o que eu aprendi é que a gente ganha muito mais formando uma área de soltura, porque é uma área particular que o dono cria essa conscientização de preservação
ele ajuda aquela área e acaba sendo uma unidade de conservação de outra forma, né? Ou seja, uma área de soltura. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Desculpa aí as emoções, mas faz parte. Imagina, tem que ter desculpa não. Começou a chover aqui, eu acho que vocês não estão nem me ouvindo direito, mas Tá muito obrigado, de verdade. As portas do GE estão sempre abertas para você. E obrigado pela oportunidade. Também, estou à disposição. Sempre que precisar, estou por aqui. Perfeito. E obrigado, pessoal, pela participação. Tá? Como a Mariana falou, os certificados vão ser mandados, provavelmente daqui uma semana ou 15 dias. Então é isso. Obrigado pela presença, obrigado pela palestra e até a próxima.